Olá, muito boa tarde. Estamos chegando sexta-feira, feriadão, primeiro feriadão do mês de novembro, e a gente está juntinho aqui para começar também sua participação no Falando Nisso, que está sempre junto com a gente, dando sua sugestão para o programa, conversando com a gente, aprendendo com a gente. Hoje feriado de finados, mas a gente está aqui juntinho de você para a gente refletir também sobre esse dia, né? E por falar em refletir, a gente vai refletir no comecinho do programa também com a nossa mensagem de hoje. Você está, presta atenção nessa mensagem que é muito legal, você está onde você se põe. Não quero dar uma de vítima com a vida, porque você está onde você se põe, essa é a lei da vida. Se você está reclamando que nada dá certo, que aquilo, que isso, para, porque se você se colocar em um lugar melhor, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar e as coisas boas vão começar a acontecer, porque a escolha está em tuas mãos. Não adianta você culpar o outro, culpar alguém porque você está sofrendo por isso, por aquilo. Você tem esse poder de escolha porque a vida é sua. E tem muita gente, por exemplo, vamos pegar o dia de hoje. Tem muita gente que insiste no luto, insiste na dor. A gente sabe que não é fácil perder alguém que a gente ama. Mas essa dor, ela é possível de ir embora sim. Agora, isso tem tudo a ver, e eu quero que você acompanhe esse programa todinho, porque tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Não é, Luquinha? Conta pra gente. Solange, o assunto de hoje é muito difícil. Como superar a perda de um ente querido? Quando uma pessoa perde um parente muito querido, como que ela faz para superar essa dor? Eu acho que ela deve procurar ajuda psicológica, psiquiatra, líder comunitário. É uma dor muito profunda, eu acho que não tem como superar, né? É só o tempo mesmo. A gente pedir muita oração, as coisas assim com Deus, né? Pra dar força pra gente que tá aqui e pela alma dela lá, né? Que foi embora, né? Uma pessoa que perdeu há pouco tempo alguém querido, qual que é a dica que você dá para essa pessoa? O que ela pode fazer para de repente ficar melhor? A pessoa quando perde alguém, a única coisa que ela pode fazer é sentir, superar e resistir à saudade. A saudade dói muito, né? Ela não pode se isolar, ela tem que continuar se comunicando com os amigos, com os parentes, ela não pode se isolar. Em primeiro lugar é ter muito assim, coisas com Deus, pegar com Deus, pôr em Deus em primeiro lugar, assim, e ter muita fé, assim, para dar força, porque a única chance é isso, mais nada, porque a coisa é difícil, né? Você não pode viver em função da morte, do passado, você tem que viver em função do presente, do futuro, né? Vamos conversar mais sobre isso com a Solange? Pois com você, Sol. Tem gente que fala assim, é fácil falar, difícil é passar por aquilo que eu estou passando. Você já pensou, por exemplo, a dor de uma mãe que perde um filho, né? Ou aqueles acidentes que a gente às vezes vê por aí que dizimam uma família inteira, resta apenas um membro dessa família. Como é que a gente supera a dor da morte? Como é que a gente supera a perda de um ente querido? Ele veio aqui justamente para orientar a gente, para acalentar um pouquinho, para acalmar o nosso coração. Padre Silvio César, que é da Paróquia Sagrada Família aqui de São José dos Campos. Obrigada, viu, Padre? Obrigado. Está aqui com a gente. Hoje é dia de acalmar o nosso coração. Pois é, Quem que já não... Você já perdeu alguém na vida? Sim, é uma perda muito forte para mim e da minha mãe. Né, há uns anos atrás. E depois também, pouco tempo, uma tia e um tio num acidente de carro, que foi a primeira morte que eu me lembro assim quando criança. Mas que me marcou muito, aquele acontecimento. A época da sua mãe, o senhor já era padre? Eu ia começar a teologia, faltavam 4 anos. E como é que é essa coisa? Porque a gente acha que o padre ele não sofre, né? Mas que foi ele está interessante. sempre na paz, né? Aquela coisa toda. Foi interessante porque ela viveu um processo muito rápido de uma doença, que 4 meses assim foi o tempo suficiente, né? E então reunimos assim os filhos naquele período ali. E eu me lembro que eu sou o menor, né, o caçula, e eu brinquei assim, acho que foi o que dei mais trabalho no grupo, né? Não no trabalho assim mas eu sempre fui muito próximo assim de uma afeição muito grande com a minha mãe, sabe? O carinho, o cuidado com ela assim. E então eu achei aquele momento assim muito muito ruim, né? Eu sabia que a qualquer momento a gente passaria, uma vez que era uma situação meio irreversível, né? Chegou a abalar sua fé? Não. Na hora da morte é tão interessante que as pessoas têm um pouco isso, né? Elas precisam daquele primeiro momento associar isso logo a Deus, né? Por que Deus quis isso? Por que só acontece essas coisas aqui? Como se a morte só acontecesse na nossa vida, na nossa casa, né? E ela é um acontecimento humano, basta estar vivo que a gente começa o processo da morte, né? E se a gente reparar bem,
o tempo que passa da vida, no fundo, ele vai somando etapas de tristeza, né? Se a gente pudesse voltar a 30 anos atrás, por exemplo, quanta gente estaria viva, né? Da nossa convivência, do nosso tempo, né? Então a soma será sempre essa. A gente vai aprendendo a viver nessa desorganização das perdas. Mas é interessante, né? Por exemplo, você já viveu essa experiência, eu já vivi. A gente passou aqueles primeiros dias da tristeza, mas a gente voltou a viver, voltou a ter momentos de alegria. Isso não significa a ausência, não digo de uma dor, de um luto, aquilo que foi bem colocado agora, né? É uma dor que se transforma em saudade. E saudade é um sentimento bonito, é um sentimento gostoso. É a gente não deixar morrer aquilo que não pode morrer das nossas memórias. O que é a Santa Missa para nós? Foi continuar o acontecimento de Cristo. Os apóstolos não deixaram morrer a imagem do Mestre. Então eles precisavam viver de alguma forma. E eles deram essa continuidade. Deram conta do recado, né? E a gente continua fazendo memória. Fazer memória é isso. Temos saudades daquele homem no nosso meio, né? Aqueles que conviveram com ele. Mas a gente faz a memória perpetuar a partir daí, né? Dessa celebração. Essa é a primeira dica, né? O programa inteiro a gente vai tentar acalmar o seu coração, dar orientação para você. A gente recebeu bastante pergunta também pelo Facebook de pessoas que perderam entes queridos. O Padre Silvio continua aqui com a gente, mas hoje também tem notícias da redação. Gente, dá para acreditar que a gente está chegando quase no final do ano? Papai Noel já está passando por aqui daqui a pouquinho e o pagamento do 13º salário deverá injetar cerca de 131 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. A estimativa é do Diese, dá só uma olhadinha. 131 bilhões de reais. É o montante de dinheiro num cálculo conservador do Diese que vai irrigar a economia neste fim de ano. O valor representa um aumento de 10,75% em relação ao 13º do ano passado. Como sempre acontece, a maior parte desse bolo vai cobrir dívidas e financiar novas compras. Provavelmente pagar a conta, mas ainda não planejei. Há algumas dívidas, né? Colocar tudo em ordem e comprar presente para as crianças. O crescimento do 13º foi puxado este ano pelo setor de serviços e pelo aumento da renda decorrente da valorização do salário mínimo, que melhorou significativamente os ganhos dos aposentados e pensionistas. O aumento do salário mínimo, que nós tivemos cerca de 14% em 1º de janeiro, e também dos ganhos reais de salário que os sindicatos negociaram. Foi o melhor ano em termos dos ganhos reais de salário. O Diese não sabe que destino será dado a todo esse dinheiro, nem consegue prever qual o impacto da entrada do 13º salário na economia. Mas os técnicos responsáveis pelo trabalho fazem uma previsão positiva, a de que o Natal este ano será de muita fartura, especialmente porque a massa salarial, no que será pago a título de 13º salário, cresceu quase 7 vezes mais do que o PIB brasileiro. Não é pouco dinheiro. O difícil para a Renata é decidir onde aplicar. Talvez eu pegue parte desse dinheiro para complementar o dinheiro que eu já juntei para a viagem. Talvez eu quite o carro, que ainda faltam algumas parcelas e talvez seja uma opção quitar o carro. Já é a grana esperada o ano inteiro para os projetos, assim, paralelos, né? Pois é, a gente está falando em 13º salário, né? Eu estou comentando aqui com o Padre Silvio. E os senadores que ganham 14º e 15º salários integrais, tudo dinheirinho, todo o dinheirinho lá. Será que o ano que vem a gente vai conseguir ver uma justiça nesse país e acabar com o 14º e 15º salário dos senadores? É brincadeira, né? Porque até o imposto de renda deles daqui a pouco está sobrando para a gente. Comerciantes de Belo Horizonte adotaram uma nova ferramenta para afastar os bandidos das lojas. Eu amei essa reportagem, quero que você veja também. Enquanto cuida da mercearia, seu Antônio fica de olho em tudo que acontece lá fora. Ele sempre mantém por perto o que chama de arma secreta, pronta para ser usada se algum suspeito entrar. Basta apertar o botão do equipamento para disparar o alarme na loja vizinha. É o sinal que algo perigoso pode estar acontecendo. Ao ouvir o alarme, Paulo vai direto para a porta da loja conferir o que está acontecendo. Se perceber algo estranho, liga direto para a polícia e pede ajuda. Olha, tem 3 caras suspeitos aqui no carro parado em frente ao número 454 da rua Alberto Sintra. O sistema eletrônico foi implantado pelos próprios comerciantes. Cada um pagou cerca de R$40 pelo equipamento. Mas para que a rede de segurança funcione, é preciso que todos participem. A gente une
né, em prol de tentar evitar o assalto, né? O objetivo está sendo cumprido. O marginal ele perceber que ele está sendo vigiado. Os comerciantes também têm este outro equipamento que pode ser usado assim que for percebida a presença de um suspeito aqui na rua. O alarme chama atenção. Dessa vez, os comerciantes saem quase todos juntos das lojas, comportamento que tem afugentado muito bandido. O último crime violento por aqui, segundo a polícia, foi há 3 meses. Pois é, uma maneira da gente se virar com a nossa própria segurança. E por falar em assalto, presta atenção e cuida do seu bolso, porque a ceia de final de ano vai e deve ficar mais cara. O aumento pode ser de até 50% nos preços das carnes, de aves e derivado aí de todos esses produtos, porque devido aos altos custos, dizem, de produção. Dá uma olhadinha. Peru, chester e frango. As aves são a carne preferida dos consumidores nas festas de fim de ano. A maior parte da produção nem chegou aos supermercados, mas deve vir com um preço bem mais elevado quando comparado ao ano passado. Essa é a estimativa dos produtores especializados, que estimam um aumento de até 50% no preço, provocado pela alta nos custos da produção, especialmente por causa do desabastecimento de grãos em Santa Catarina. Então, a agroindústria tem somente 2 alternativas. Ou reduz a produção, por não ter capital de giro para bancar a alimentação animal, ou aumenta seus preços. Nós decidimos aumentar os preços. A crise já completou 8 meses e vai atingir principalmente frigoríficos de pequeno e médio porte, que devem sentir uma dificuldade ainda maior para garantir a alimentação dos animais. Esse cenário de preços elevados tende a continuar até a próxima safra. Aos consumidores só resta uma alternativa: pesquisar. Coitada da galinha do peru, Pedro Mariano. O peruzinho tão quietinho lá no Natal vai dançar o peru. Tadinho. Bom, vamos fazer uma paradinha, rapidinho a gente está de volta com o Padre Silvio, que está acalmando o nosso coração hoje, dia de finados, dia em que a gente celebra aí os mortos, né? A lembrança dos mortos. Afinal de contas, por que existe esse dia? Eu também não sei, a gente vai saber daqui a pouquinho. Vamos mandar um beijo agora. Minha família, todo que estiver me assistindo, que me conheça, mandando um beijo e um abraço para vocês.